Assisti, já tem um tempo, né, que tô aqui pra fazer esse vídeo. Zico, o Samurai de Quintino, né? Assisti ali na época, tinha, sei lá, uma semana da estreia por ali. E vou trazer aqui minhas opiniões, né, o que eu achei desse filme, né? Um filme bem legal. E só fazer ali um pequeno desabafo, acho que seria essa palavra, que é as sessões, né? As sessões de filmes nacionais, elas são cada vez piores, né? O Zico, pelo menos aqui no cinema, aqui perto da minha casa, só tinha sessão pra esse filme no almoço ali, entre meio-dia e 1 hora, que é péssimo, né? Pra quem principalmente trabalha, tem outras coisas pra fazer. Nenhuma sessãozinha à noite, será que não dá pra colocar à noite nenhuma sessãozinha? Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo com filmes nacionais. Mas falando sobre o filme, achei o filme muito legal, muito bacana, bem emocionante, né? O filme começa ali mostrando os primeiros anos do Zico ali, né? Até se profissionalizar, mostra a Quintino, a família, né? A família de jogadores de futebol. Seu irmão Edu também é considerado se não o maior, mas um dos maiores ídolos da história do América. O Antônio jogou no Fluminense, enfim, uma família de jogadores, né? Seu pai que era português. Então, aquela típica família ali do século XX do Brasil, né? Um casal hétero com vários filhos. E aí o pai tenta colocar os filhos aí pro caminho do futebol, né? Monta time ali de bairro, eles vão crescendo. E aí, nesse caso, vários viraram jogadores. Essa é mais ou menos a história ali dos Coimbra, né? Então, mostra muito esse início do Zico. Aquelas histórias já foram muito contadas, né? Que ele ia pro América. Aí, um radialista, na época, levou ele pra fazer um teste no Flamengo. Mostra algumas curiosidades. Então, é um documentário que começa falando muito do início de vida dele, de como ele chegou no Flamengo, profissionalizou, o casamento dele com a Sandra. A Sandra, nesse filme, tem um papel muito importante, como eu imagino que também é na vida dele, né? A Sandra, a esposa do Zico, ela traz muitas curiosidades e ela traz um olhar diferente pro Zico, né? A gente tem muito olhar do Zico ídolo, então ela traz um olhar de esposa, né? Um olhar mais, digamos assim, íntimo sobre quem é Arthur Antunes Coimbra. Então, a série basicamente vai passar ali pelos grandes feitos dele do Flamengo, né? Claro que não vai falar de todos os feitos, todas as histórias, né? Elas já foram amplamente aí faladas até pelo Zico aí em várias entrevistas que ele deu ao longo da sua vida, mas falaram das coisas mais importantes, trouxeram convidados importantes também, né? Pra dar o seu ponto de vista. Tivemos ali o José Carlos Araújo, radialista, né? Conhecido como Garotinho, também deu o seu relato, Mauro Betting. Tivemos jogadores como o Ronaldo, treinador Parreira, o Júnior, maestro, né, comentarista e grande amigo do Zico, desde ali as categorias de base do Flamengo. Então, tivemos ali como é um filme documental, né, a gente tem muitos relatos ali de várias histórias, os pontos de vista de cada um, né, pra ir montando essa história, principalmente pra quem não conhece. Então, acho bem interessante como tudo foi montado. O filme conta com um roteiro bem legal, uma trilha sonora muito boa que em certos momentos coloca como se você estivesse no estádio mesmo de futebol. Uma crítica válida que eu até vi algumas pessoas fazendo é que o documentário não explorou tanto assim as suas perdas, né? Isso é verdade, mas falou ali bem en passant, pode ser, mas falou sobre as Copas do Mundo, né, que foi o grande calcanhar de Aquiles aí do Zico, né, 82 e 86, que ele não conseguiu vencer, e 78 também, né, ele disputa a Copa do Mundo 78 também não consegue vencer. Eles falam sobre isso, falam sobre a ditadura militar, como que a ditadura militar perseguiu em certo momento principalmente o seu irmão, né? E como que isso pode ter afetado ali na carreira tanto dele, né, no início ali, para as Olimpíadas, quanto a do outro irmão dele, o Edu. Então, achei bem bacana. E outra coisa assim, que eu gostaria aqui de falar, que eu achei muito legal, os minutinhos, cara, é quase uma homenagem, né? Alguns minutinhos ali que eles dedicaram para falar de Roberto Dinamite. Muito bacana, né? É um filme que se trata de Zico, né? Então você vai pensar ali, vai falar muito de Flamengo, né? E você dedicar ali uns minutos pro maior ídolo do seu maior rival, né, um dos maiores rivais do Flamengo, o Vasco, é muito legal, o que mostra também a grandeza dessas duas pessoas, né? Como fala muito de Zico e Roberto, fala muito da humildade do Zico, né, vestiu a camisa do Vasco, nas do Roberto, mas o Roberto também é um cara que foi muito grande, né, nunca foi de provocar muito, nunca foi de falar mal do Flamengo, sempre enaltecendo o Vasco. Então o Roberto Dinamite também, junto com o Zico, foram
duas grandes personalidades, eles tinham eram muitos amigos, né? Tinham uma grande amizade. Teve esse fato, acabei de falar, que o Zico veste a camisa do Vasco na despedida do Roberto. Então achei muito legal, né? Roberto Dinamite, infelizmente, faleceu recentemente. Então achei bem bacana essa, digamos assim, essa homenagem dentro do filme do Zico pro Roberto Dinamite. E aí vamos chegar aqui na parte que eu mais gostei, que pra mim é o ponto alto do filme, que é quando eles vão falar ali do Japão, né? Que é a parte que muitas entrevistas que eu digo daqui, é uma coisa que eu sinto falta, não exploram tanto essa parte do Japão, uma parte bem legal. Então o Zico vai falar muita coisa ali, a família dele vai falar muita coisa também, né? Os filhos, a esposa, do... Por que eu sempre me perguntei isso, né? Por que que um cara que foi o camisa 10 da seleção brasileira, né? Pra muitos, o melhor jogador até aquele momento ali da década de 80, melhor jogador pós-Pelé do Brasil, cara que ganhou com o Flamengo, já era, se eu não me engano, trabalhava na Secretaria de Esportes, no seu pós-carreira, digamos assim. Esse cara decide voltar a jogar e ir morar no Japão. O Japão não tinha campeonato, era um futebol ainda muito semi-amador. Por quê, né? E ali no filme eles vão mostrar algumas justificativas, o olhar da família pra isso tudo, né? Porque é muito importante. Não é só ele decidir ir pro Japão, tem toda uma família, a esposa tem que aceitar também, é um outro modo de vida, né? A cultura oriental muito diferente da ocidental. Então, acho que isso aí engrandeceu muito o documentário e te diria que essa parte do Japão é a parte mais legal do documentário. É onde o documentário brilha de fato, é no Japão, que tem as histórias mais engraçadas, tem muitas curiosidades, muitas coisas que a gente não sabia que aconteceu, né? Os olhares de todo mundo. Então, é um documentário bem redondinho, não pode ser o melhor documentário do mundo, mas é um documentário que, se você é flamenguista, vai te emocionar muito, e se você não é, mas gosta de futebol ou interessa pelo Zico de alguma forma, você vai gostar demais também, porque ele te situa no tempo, ele te mostra a grandeza daquele personagem que está sendo contado ali. E te diria que tem dois pontos altos nesse documentário. É a Sandra. A Sandra, ela é um elemento muito forte nesse documentário, porque ela sempre é uma pessoa muito mais reservada, então a gente não tem muitos relatos dela sobre o marido. E aí ela fala, do ponto de vista dela, sobre vários momentos da carreira dele, o que é bastante interessante. E também essa parte do Japão, que aí tem mais o relato dos filhos, aparecem, né? Então é muito legal essa parte do Japão, né? Digamos ali, depois da década de 90. E a Sandra, que é um elemento ali preponderante dentro da história. Claro, as grandes histórias, se você não ouviu, você vai gostar muito, mas imagino que muita gente já tenha ouvido, então... histórias que estão ali, né, contada por... tem vídeos, fotos, relatos, muito legal, mas são histórias que a gente já meio que já conhece bastante, né? Essa história do Japão tinha muitas coisas ali que eu não conhecia e achei bastante interessante. Então, se você é um fã aí, né, da imagem, ou quer saber mais um pouco sobre Zico, eu acho muito importante, né, principalmente para a nova geração, você fazer essas obras para você situar a pessoa, né, mostrar quem é, por que aquela pessoa é tão grande, por que aquela pessoa é ídolo de tanta gente, né? Então, mostra ali a grandeza do personagem, muito legal, uma obra bem respeitosa e muito emocionante mesmo, cara. É um documentário bem emocionante, bem feito, gostei muito e acho que você também vai gostar, né? Não sei se ainda tá em cartaz, as sessões, como disse, são difíceis, mas se você puder fazer esse esforço, eu acho que você pode gostar muito. Lembrando que isso aqui não é análise, isso aqui não é review, isso aqui é só um papo furado aqui, só algo que eu vi e que gostaria de contar um pouquinho pra vocês. E você viu Zico, o Samurai de Quintino? Diga aí nos comentários o que você achou. Adoro ler os comentários aí todos. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui.